dia. Bom dia. Paz seja com todos, amém? Amém. Vamos dar início à nossa escola dominical, amém? Amém. Agradecendo a Deus por esse domingo, por esse dia maravilhoso, amém? Vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Senhor, pedir ao Espírito Santo que venha nos orientar, nos ensinar da palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e todo-poderoso Pai, Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, ó Pai, de estar na tua casa, ó Pai, ouvindo a tua palavra, Senhor, aprendendo mais de ti, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, perdoa nossos pecados, ó Pai, perdoa nossas falhas, Senhor. Purifica, ó Pai, nosso coração, porque nós andamos sim, nós pecamos sim, ó Pai. Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai, da nossa alma, Senhor. Deus, nos ensina, ó Pai, nesta manhã, ó Pai, através da Tua palavra, Senhor, que seja o alimento sólido para o nosso espírito, para a nossa alma, para a nossa fé, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, não afaste de nós, ó Pai, Teu Espírito Santo, mas esteja conosco a todo momento, ó Pai, nos orientando, ó Pai, nos ensinando a cada dia, a cada momento, a cada situação, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? A escola dominical, como todos aqui já sabem, é tema livre, né? O Edilson está confiando bastante, amém? Está rolando a confiança aí. No entanto, o pessoal nem sabe qual aula que eu vou dar hoje. Mas há um tempo atrás, a pastora Elizabeth, senhora mesmo, não adianta fugir não, estava ministrando uma aula. Não. Estava ministrando uma aula e durante essa aula, mais no final dela, ela pediu para que eu ministrasse uma aula a respeito de Gênesis 3,15. Lembra? É o desafio. Só que passou, agora que chegou a minha vez, gostaria de ministrar. Só que eu gostaria de pegar Gênesis capítulo 3, todinho, que fala sobre a queda do homem. E na semana que vem nós aprofundarmos mais em Gênesis 3,15. Amém? Amém. Então vamos ler hoje Gênesis capítulo 3. O título é A Queda do Homem. Vamos ler, por enquanto, para não perder muito tempo, até o versículo 7. Amém? Creio que até o 7 nós conseguimos fechar hoje. Então vamos ler somente o versículo 7. Alguém quer ler ou mesmo? Cada um lê? Amém? Eu vou começar então, depois a Beth e assim vai. Tá? Vamos lá. Gênesis, quem está em casa também pode abrir sua Bíblia. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dela não comereis, nem tomareis, dela nele, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: Certamente não morre. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, que agradava aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ela comeu, e ele comeu com ela. Abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Amém? Vamos ler somente até aqui e depois nós continuamos. Amém? Para que nós possamos entender melhor a palavra de Deus. É uma passagem assim que todos conhecem, né? A queda do homem, muito sabem de cor. Mas quando nós paramos para organizar as ideias, para entender cada detalhe, nós vemos que há uma riqueza de informação nessa passagem. Amém? Então vamos iniciar capítulo 3, versículo 1.
Mas a serpente, quem era essa serpente que chegou até a Eva e começou esse diálogo, e qual trouxe toda essa queda do homem? Quem cabe me falar da serpente? Um nome para a serpente, Satanás? Lúcifer. Quem mais sabe falar sobre a serpente? Quem era essa serpente? O Gustavo disse. Abre comigo um lá para mim, Apocalipse capítulo 12, versículo 9, e o outro Apocalipse capítulo 20, versículo 2. 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e se doutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Aí lá em Apocalipse está falando do dragão, que é a antiga serpente, né, que era sedutora de todo mundo. Né? Na verdade, quando ela seduziu a Eva, ela conseguiu implantar no coração da Eva esse desejo, essa vontade de conhecer as coisas, ela acabou trazendo esse pecado para toda a humanidade, sendo Eva a mãe de toda a humanidade. Amém? Por isso que Apocalipse fala, foi preso, né? O dragão, a antiga serpente. Você vê que desde o... Oi? Foi expulso o grande dragão. Expulso, isso. Da antiga serpente. Ela está presente desde a criação, desde o princípio, né? Se analisarmos bem, até antes. Né? Algo espiritual aconteceu antes, mas não conseguimos informação suficiente para afirmar. Apocalipse 20, versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E amarrou por 1000 anos. Então, nós entendemos o que? A serpente realmente é o diabo, Satanás, Lúcifer, vários nomes que hoje já tem, né, para essa serpente. Né? E versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, com sua astúcia, ela enganou a Eva, e levando assim toda a humanidade com ela. Abra para mim em Mateus, capítulo 10, versículo 16. Vamos entender um pouco sobre essa maldade que a serpente tem, né? Que nós, mesmo a serpente, não sendo assim, Satanás possuindo a serpente para seduzir a Eva, o próprio animal, ela tem a sua astúcia, ela tem a sua maldade. E assim também é um conselho que o Senhor dá para o cristão, quando ele liberou para pregar o Evangelho. Quem pode ler para mim? Mateus 10, 16. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente, e simples como as pombas. Então, ele envia as pessoas para pregar o Evangelho e ensina a ser prudente como uma serpente. Né? Então, nesse animal, existem características em que nós podemos aproveitar, aprender com ela para poder pregar o Evangelho. É difícil falar isso na igreja. Já você vai falar da serpente, que é o diabo, que é só que a gente está falando da serpente, a cobra. O que o Cristo dá o conselho para as pessoas, que ele está liberando para pregar o Evangelho. Sede prudente como a serpente. Vamos lá, eu fui lá no Google, né, nosso amigo do dia a dia, que nos ensina muito, né, que se você souber usar a tecnologia, né, Dilson, assim como foi a aula da pastora Elizabeth,
se você souber usar a nosso favor, é uma ferramenta valiosíssima, importante e poderosa para pregar o Evangelho e aprender da palavra de Deus também. Mas também é uma ferramenta onde você aprende tudo que é porcaria que existe no mundo. Né? Tudo que Deus abomina, você consegue aprender também. Então seja sábio, seja prudente no que você está pesquisando. A aula da pastora Elizabeth, semana passada, foi até sobre isso. Veio até uma ideia minha que eu liguei para ela, depois da escola, acompanhei pelo Facebook, falando sobre aquele aplicativo Zoom, para a gente poder reunir, né, até mesmo fazer a escola dominical através do Zoom, que as pessoas em casa podem participar, a gente coloca no telão, dá para ver o rostinho de cada um, mas é 40 minutos, mas dá para participar, dá para fazer perguntas, dá para tirar dúvidas, fica mais interativo, né? O Edilson descobriu que estava muito tempo, sem sair. Não, mas eu não consegui não. Não conseguiu. Qualquer coisa a gente sai e entra de novo, mas dá para a gente dar ideias, dá para a gente fazer a célula. Então são ferramentas da tecnologia que nós vamos usar a favor de pregar o Evangelho. E Jesus Cristo ensina a nós pegarmos essa característica que a serpente tem para pregar o Evangelho. Por exemplo, seja prudente como a serpente. Não é usar a maldade que ela tem, assim como o diabo usou, para seduzir a Eva. Olha só, prudência, virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. Prudência é cautela, precaução, calma, ponderação, sensatez, paciência ao tratar de um assunto delicado e difícil. Então, todas as características nós podemos usar ao nosso favor, a favor do Evangelho. Ter prudência, ter cautela ao pregar o Evangelho, ter paciência ao tratar com um assunto que é delicado. Né? Você não vai chegar na pessoa já jogando tudo para cima dela, você vai ter paciência. Nós vamos pregar o Evangelho, usar a estratégia que o Espírito Santo nos dá, né? Nós vamos enxergar a situação para que possamos atuar de uma forma produtiva, onde você vai conseguir atingir aquela pessoa com o Evangelho. Amém? Porque dependendo da pessoa que nós chegarmos para pregar o Evangelho, se você chega jogando toda uma responsabilidade em cima dela, ela não vai aceitar. Não vai aceitar. Então nós temos que saber agir de acordo com a situação que nós estamos passando, de acordo com a situação que a pessoa também está passando. Né? Temos que ter essa prudência, ter esse entendimento. Amém? Então, continuando o diálogo entre a serpente e a Eva. A serpente já era um animal esperto, né? E é um fato, um acontecimento que nós podemos parar e pensar. Essa passagem é uma parábola? Durante algumas pesquisas que eu fiz, levantaram esse questionamento. Você acha que é uma parábola? Ou você acha que foi algo real? Uma serpente que foi possuída por Satanás e conversou com a Eva? O que vocês acham? Ou foi simplesmente uma parábola para descrever a situação? Eu acho que você vê que é próprio, não é que possuiu a serpente. Acho que aquela serpente que é o dragão, acho que ele é o próprio demônio. O próprio demônio. E o mais Em forma de uma serpente, né? Que deu a entender. ele pode se transformar em Isso. Eu já. E o mais interessante é que ele já começa falando com Eva o que ele já sabia. Ele perguntou o que sabia. O que Deus te disse? Que Deus te disse. Isso é interessante. Quem mais tem alguma opinião para nós? Eu já acho que era a própria serpente, era a serpente, um animal mesmo. Possuído por Satanás. Isso, porque tanto que mais para frente o Senhor, ele dá o castigo a Adão, dá o castigo a Eva e também a serpente. O próprio animal, né? Ele ia rastejar, não andar. Porque eu vi esse questionamento ao longo do curso que eu estava fazendo. Algumas pessoas levantaram, não, era só uma parábola. Eu, na minha opinião, não tem como a gente afirmar, mas pelo que dá para perceber que é algo que realmente aconteceu dessa forma que está escrito, né? Uma serpente realmente conversou com a Eva e conseguiu seduzir a Eva.
Amém? Igual a pastora falou, pode ser Satanás pode ter tomado a forma de uma serpente, e por isso a serpente foi também amaldiçoada? Pode ser também, né? Mas eu sempre tive na cabeça, quando eu era pequenininho, que minha mãe lia a Bíblia para mim, tudo, sempre estava nos filmes que a gente assiste, né? Tem um filme da criação, tem uma versão que é muito boa, tem uma versão também que ensina tudo errado. Mas tem uma versão, não lembro saber falar qual que é, mas é muito boa. Era uma serpente mesmo, com braços, pernas. Na hora da maldição, igual Deus falou, as pernas sumiram, o braço, e ela começou a rastejar e comer pólen, como diz a palavra de Deus. Então esse diálogo veio, a pastora Elizabeth começou a levantar ali. Veio assim, mas a serpente é mais sagaz de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha a pergunta que a serpente fez para ela. Olha só, e esse ponto aqui, gente, isso aqui dá uma pregação maravilhosa, né? Porque o diabo chegou para Eva com... É mentira? Não. Ela chegou para Eva com meias verdades. Entendeu? Com meias verdades. Por quê? Porque dessa forma, essa serpente, ela trabalha até hoje no meio cristão, no meio da igreja. Ela entra na igreja com meias verdades, conseguindo confundir a mente das pessoas. Assim como ela fez para Eva, olha o que ela falou. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Deus realmente falou com ele, de toda a árvore do jardim, vocês podem comer. Só que ele não falou o resto. Não falou o resto. Deus não falou que você pode comer de toda a árvore do jardim? Tipo assim, vamos ver. Aí ela respondeu assim, ó. Respondeu no versículo 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas, versículo 3. Do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele. Nele, para que não morrais. Olha como que é as coisas. Quando Deus falou isso, ele falou diretamente para quem? Para Adão. A ordem foi dada para Adão. Depois veio a Eva. Então olha o que aconteceu. Ela falou assim, ó, Deus falou que nós podemos comer de toda a árvore do jardim, todos os frutos. Mas o que está lá no meio, essa árvore, nós não podemos comer, nem tocar nele. Dá a entender o quê? Que Adão ensinou para Eva a ordem que o Senhor passou para ele, ainda com mais cautela, porque nem tocar nele você pode, para que ela não sentisse o desejo de comer aquela fruta. Olha o que Deus realmente falou para Adão. Versículo 16. Gênesis capítulo 2, versículo 16. E o Senhor Deus deu esta ordem. Nós vamos ler o 15 para entender para quem que Deus está falando. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Então está bem claro que Deus deu uma ordem. Amém? Pastor? Então está bem claro que Deus deu esta ordem para o homem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus falou que não era para tocar no fruto. Falou que não era para comer. Então dá a impressão que quando veio a Eva, Adão foi ensinar para ela, falou, olha, todas as árvores, todo fruto nós podemos comer livremente, porque assim Deus falou. Mas dessa árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, nela nós não vamos comer. E dá a impressão que ele ainda acrescentou, nem tocar nela nós vamos.
Porque nós somos assim, né? Nós vemos uma coisa desejável aos nossos olhos, né? Você olha, não com vontade de comer isso, mas na hora que você pega, você olha e você já vai levando para a boca. Criança é assim. Criança olha. Na hora que ela pega, ela, sem pensar por ela, vai levando para a boca. Não sabe se tem casca, não sabe se vai arder, se vai ser gostoso, se vai ser doce, ela já vai pôr na boca. Depois que ela vai analisar o sabor. Se for azedo, ela vai fazer a careta dela. O ser humano é assim. Então Adão falou para ela assim, gente, Eva, não toca nessa árvore, para que você não venha a ser tentada a comer. Não é essa a intenção? Amém? Então o diabo ele age dessa forma. Ele chegou para Eva com meias verdades. A serpente trouxe para Eva a palavra de Deus. De verdade? Não foi assim que Deus falou? Não pode comer de toda a árvore do jardim? Ou é porque eu falo que hoje na igreja é assim? Porque, ponto simples que nós sempre falamos na escola dominical, sempre falamos nas nossas pregações, de todas as pessoas que pregam, que no altar já vão falar isso, por exemplo, vou falar sobre o batismo. Algumas pessoas falam assim, meias verdades. Não, você não precisa se batizar. Você não precisa passar pelas águas. Porque a palavra fala, se você crer, será salvo. Então, basta você crer. Eu acredito nisso. Basta você crer para ser salvo. Mas a ordem que o Senhor Jesus deixou para nós é o quê? Que nós vamos ser batizados. Quando Ele liberou o id, Ele falou, nós vamos pregar e batizar as pessoas. Tanto que o batismo é a confissão da nossa fé. Então, se você crer, você vai passar pelas águas, você vai sentir esse desejo de passar pelas águas. Agora, algumas pessoas vivem meias verdades. Não, eu creio na palavra de Deus, eu vou na igreja direitinho, tudo não precisa ser batizado, não, para você ser salvo. Você está vivendo meias verdades, assim como Eva viveu. Então, não está mais fácil você cair no pecado? Não está mais fácil nós cairmos em tentação? Então, a palavra de Deus é para ser vivida completa, porque ela, pela metade, nos leva a pecar, nos leva a ter ideias, pensamentos que não convêm, não condiz com a palavra. Então, quando falarmos assim, você crê em Jesus Cristo? Eu creio, eu declaro a minha fé, então eu vou passar pelas águas. Nós estamos confessando a nossa fé diante dos homens, diante dos anjos, se tiver demônio, diante dos demônios, independente de quem está. Eu creio em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus. Amém? Outra meia verdade que a pessoa vive. Eu vou na igreja, frequento praticamente todos os cultos e devolvo a minha oferta direitinho, meu dízimo, mas no culto de Santa Ceia eu nem vou na igreja, porque eu não vou participar da Santa Ceia, não. Mas eu estou fazendo, a minha parte eu estou fazendo. É outra ordem que o Senhor deixou para nós, participar da ceia para que nós tenhamos comunhão com Cristo. Não é essa que a palavra de Deus nos ensina? Então, se você crê no Senhor, você vai passar pelas águas. Se você crê no Senhor, você vai participar do corpo e do sangue de Cristo, que é a nossa Santa Ceia. Você vai devolver a sua oferta, seja completa na palavra de Deus. Vamos ser perfeitos? Quando Cristo nos buscar, nós vamos ser perfeitos. Mas até lá, vamos fazer o possível para cumprir com a ordem do Senhor. Aí a pessoa, eu devolvo minha oferta, mas não quero participar da Santa Ceia. Não, eu vou participar da Santa Ceia. Então eu vou ter comunhão com Cristo. Eu vou arrepender dos meus pecados. Mas também não vou devolver a oferta, não. Dar dinheiro para a igreja para quê? Bobeira, né? A igreja vai gastar dinheiro à toa. Né? Não paga água, não paga aluguel, não paga luz, não paga internet. Né? Aí tá calor, chega na igreja, tem um ventilador, o irmão está sentadinho aí no conforto dele, ouvindo o som, né? Que a igreja comprou tudo direitinho, mas não quer participar, não quer contribuir para que essa obra continue. Mas desfrutar do conforto a pessoa quer. Né? Então vamos viver a palavra de Deus por completo. Amém? Vamos devolver nossa oferta, devolver nosso dízimo, batizar. Se vou devolver o dízimo, não ficar rico. Não fiquei, então vou pagar. Não é uma troca. Né? É verdade. Né? Você não está jogando na loteria com risco de ganhar alguma coisa. Não, nós estamos declarando nossa fé no Senhor, que Ele nos sustenta. Né? Agora você quer jogar dinheiro fora? Você quer jogar dinheiro fora? Aí a pessoa joga, né? Jogos de azar, como dizem aí. Né? O jogo nem é de sorte, não, é de azar. Aí é jogar dinheiro fora.
Não é Faz verdade? sentido nessa aula aí, porque a companheira bebe incompleto. Porque você está falando, participa de tudo. Chega na ceia, não vou, porque eu fiz isso aqui, não vou. Está incompleto, né? Tem que ser. A palavra de Deus fala que a gente vai comunhão comigo, não tem comunhão com ninguém. Até Então você é ministério. incompleto em tudo, né? Até ministério. E passar pelas águas também, que a palavra fala. Aquele que não nascer das águas de novo, não ganhará o reino de Deus. Quer dizer, nem foi crer ou não crer, não passar, eu só salvo se passar pela água. Nós temos que. Eu agradeço a É Deus. pela metade, né? Verdade. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que eu tenho. Por quê? Eu tive a oportunidade de ouvir o Evangelho, de aceitar o Senhor, de entender a palavra, de passar pelas águas, participar da Santa Ceia e viver uma vida de cristão. Porque existem pessoas que, por exemplo, igual eu tive às vezes vocês conhecem pessoas que às vezes sofreu um acidente, lá nem convertida a pessoa é, lá na cama do hospital, poucos minutos antes de morrer, alguém vai lá, prega o Evangelho, ela aceita a Cristo e logo depois ela vem a falecer. Né? Isso nós já vimos acontecer. Eu já vi acontecer isso. Entendeu? E ela foi salva. Graças a Deus que ela foi salva, porque ela confessou os pecados, ela aceitou a Cristo como Salvador. Mas ela teve a oportunidade de viver uma vida de cristão aqui na Terra? Não teve. A nossa alegria é que ela aceitou a Cristo e foi salva. Eu agradeço a Deus que eu tive a oportunidade de ser batizado, participar de uma Santa Ceia, entendeu? A oportunidade de viver, às vezes, os conflitos dentro de uma igreja, né? Porque não é perfeito, existem, às vezes, levanta um conflito aqui, uma discussão ali, nós acabamos resolvendo, né? E a obra de Deus continua. Né? Então é algo que nós temos que agradecer a Deus. Então vive a palavra de Deus no todo que ela é, né? No que ela ensina no geral, não é só pelas metades, não é só vir na igreja no final do ano para ganhar uma bênção todo ano, tá por vir, né? Então vamos lá. Então a serpente chegou para Eva, seduzindo ela com esse argumento. Não é assim que Deus falou? Isso trouxe uma confusão na mente dela, no coração dela. Tem que haver, né? Exatamente como Deus falou. Assim como Deus falou, do jeito que Adão ensinou para ela, ela falou, fosse uma verdade. Ela falou que toda árvore posso comer, mas o que dá o conhecimento não. Vamos lá, a resposta dela no versículo 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis dele, para que não morrais. Olha a meia-verdade de novo. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Afirmou. É certo que você não vai morrer. Ela está falando em qual sentido? Físico. A serpente estava errada? Ela falou verdade? Falou. Mas só que ela falou só meia verdade de novo. Né? Você vai morrer. É certo que você não vai morrer. Olha como ele está contradizendo Deus. É a mesma coisa de falar assim, Deus está mentindo para você. Gente, Deus é Deus, Deus não mente. Ele não é homem para mentir. Ele não colocou o homem lá no jardim e mentiu para o homem. Ele foi verdadeiro. Foi sincero. Falou: não pega nessa árvore, certamente você vai morrer. Vamos ler lá de novo? É o versículo, capítulo 2, versículo 17. De Gênesis. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente não. A mesma palavra que Deus usou, a serpente usou. Pastores hoje fazem isso demais. Usa a palavra de Deus, afirma aquilo ali, mas dá outro sentido para ela, para poder lucrar, poder ganhar em cima disso. Ah, mas está na Bíblia, o pastor leu, então tem que fazer isso mesmo. Gente, abra, ore, busque do Espírito Santo entendimento, conhecimento. O assunto que você fala aí, é interessante você falar que as pessoas, os pastores pegam a palavra para dentro do papo, para ganhar em cima, até mesmo com outros motivos, porque quando a gente estava anunciando hoje sobre a nossa reunião de amanhã,
Eu já vi uma igreja fazendo isso. Tá? Como a gente está em aula aqui, aula de estudo, não vou dar o nome, né? Que é a Deus é Amor, eu já vi isso, ninguém me contou. Eu vi eles fazendo isso. Eles convocaram uma reunião que ia ter lá na sede de São Paulo, deles, para todo o estado, para todo mundo. Era um culto de avivamento, sei lá o quê, aliás, era uma vigília. Era possível a vigília e tal, beleza. Aí quando foi orar, o pastor foi orar por essa vigília, eu lembro como se fosse hoje. Senhor, abençoa os que vão estar aqui, porque vão sair renovados, com dons espirituais, não sei o que e tal. Mas aqueles que não vão vir, se eu tenho misericórdia, eles vão cair. Ou seja, já profetizando a queda das pessoas. Eu profetizando. Não é assim, se ninguém gente. me contou assim, eu ouvi isso aí. Não é assim que funciona. Aí. Né? E a serpente fez exatamente isso. Usou a palavra de Deus para confundir a Eva. E ela conseguiu? Sabemos que ela conseguiu. Ela falou aqui, ó. É certo que não morrereis. Deus falou, certamente morrerás. Né? Então, aí veio o versículo 5. Porque Deus, olha o que a serpente falou. O que ela insinuou que Deus estava pensando. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, assim, a serpente insinuou o seguinte: Deus falou para você não comer, porque se você comer, você vai se igualar a Deus. Você vai ter conhecimento, entendimento, assim como Deus tem. Aí veio essa curiosidade, porque olha no versículo 6, só o início do versículo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, de árvore desejável para dar conhecimento. Então, assim, ela, através do diálogo dela com a serpente mostrou para ela que aquele fruto, aquela árvore era boa, né? Seria saudável para ela, e o mais importante, ia dar conhecimento para ela. Agora me fala uma coisa. É outra coisa que nós herdamos dela. Porque está aqui no versículo 20. Nesse capítulo 3, versículo 20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Então é algo que nós herdamos. Vamos falar assim da nossa mãe, Eva, que ela é mãe de todo ser humano, de toda a humanidade. Essa atitude dela, infelizmente, é algo que nós, como filhos dela, herdamos. Porque pensa comigo, uma criança, ela nasce ali pura, né? Bonitinha, sem pecados, né? Sem ela cometer nenhum pecado, e vai crescendo ali na sua, aquela pureza, né? Tudo aquele sentimento, ela expressa o sentimento dela na maior sinceridade. Mas quando ela vai crescendo, ela vai sentindo a vontade de conhecer a outra parte. Ela começa a sentir a necessidade de se esconder a parte boa, pura dela. A Eva conheceu a mesma coisa, porque, pensa comigo, a árvore ela dava conhecimento de duas coisas, que era o quê? Do bem e do mal. Vocês acham que Adão e Eva tinham conhecimento do bem? Gente, Adão, mas a Eva, eles cuidavam do jardim onde não havia pecado. A terra produzia assim, naturalmente, sem precisar
às vezes, do homem ir lá e fazer um monte de coisa que nós fazemos hoje. Você precisar jogar uma química, uma coisa assim, era tudo muito puro. Então, Deus vinha todos os dias para andar e conversar com o homem, para ver o que o homem tinha feito. Então, tudo que era bom, o homem conhecia, porque o homem conhecia a Deus. Essa é fácil. Então, eles tinham conhecimento do bem? Tinha, gente. Tinha conhecimento do bem. Mas por que, se eles tinham conhecimento do bem, por que esse desejo de conhecer o mal? Porque o que faltava para eles praticamente era conhecer o mal. Porque o que era puro, eles andavam com Deus. Quer uma situação mais pura do que essa? Porque por mais que uma criança hoje nasce pura, sem pecado, mas o pecado que Adão e Eva cometeu aqui já está sobre aquela criança. Você consegue imaginar uma situação mais pura do que essa? Um relacionamento do homem com Deus? Possível, gente. Então, esse desejo, vou trazer para hoje de novo, de conhecer o mal, infelizmente nós herdamos isso. Porque nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos os ensinamentos de Jesus Cristo, como nós devemos nos proceder em cada situação dentro da igreja, mas acaba que nós ficamos com o desejo de conhecer o que é errado. Às vezes nós preferimos dar ouvidos a meias verdades e poder conhecer o que é mal. A pastora sobe aqui e prega. Gente, não vai em ambientes que cristão não deve ir. Não começa a frequentar lugares que não é para um cristão estar. Aí você está andando na rua e vê lá jovem, senhor, senhora, lá naquele ambiente imundo, lá participando e desfrutando daquilo ali. Ah, eu só queria conhecer como é que era. Ah, eu queria saber como que é isso. Ah, eu quero saber como é que é estar embriagado, ou drogado, ou numa cena imunda. Não deu vontade de conhecer esse pecado. Hoje nós falamos assim, nós julgamos Adão e Eva, nós falamos assim, gente, se fosse eu no lugar dela, no lugar dele, eu não teria pecado porque eu estava com Deus ali. Mas hoje nós tomamos a mesma atitude que eles. Nós decidimos pecar. Nós decidimos conhecer o mal. Eu estou mentindo, gente? É verdade. Nós tomamos exatamente a mesma atitude de Eva e de Adão. Ficamos com vontade de conhecer o mal. É aquela história, né? Você já conhece? A família estava toda bem na igreja. Aí o filho não era suficiente para a igreja, não era suficiente para os jovens da igreja. Aí o pai chegou e falou assim, chegou e falou assim, eu acho que o cristão ele tem que conhecer o mundo sim, para ele saber decidir. Não existe isso. História, Aí ele está tomando exatamente a mesma ação que Adão e Eva. Eu quero conhecer o mal. E hoje está todo mundo. E hoje todo mundo condena Adão e Eva. Estou sofrendo hoje trabalhando porque Adão pecou. A mulher está sofrendo hoje no parto porque a Eva pecou. Se a cobra falasse, ela falava, estou rastejando, comendo pó aqui porque fui possuído. O pecado do homem. Então, quer dizer, então vai morrer por conhecer a morte. Vou suicidar por conhecer a morte. Exatamente Não, é a isso. mesma coisa. E Deus repete a mesma coisa para a gente. O pecado traz a morte, consequentemente a morte. Mas aí a serpente fala no seu ouvido, não, senhor, pode ir lá e pecar, com certeza você não vai morrer não. Não vai dar nada. Vai dar nada não. Pode continuar ouvindo essa música aí do inferno aí, não vai dar nada para você não, pode dançar aí, ó, descer até o chão aí, que não dá nada para você não. A igreja não vai ficar sabendo. Vai nem ficar sabendo. E a primeira que fica sabendo. Você não vai morrer não. Para, senhor. Olha o que a serpente falou para Eva, exatamente a mesma coisa. Certamente não morrerás. E Deus falou, certamente você vai morrer. Você ouve qual? Não é igual desenho animado, aparece um anjinho lá e um capetinha do outro. E os desenhos sempre ouvem capetinha, né? Porque no negócio Mas desse. qual que é Capau, Angé. Uma pessoa que lavou fez. Não é? Tem muita gente
que a pessoa cravou fez. Encheu aqui de coração e cravou fez. Uma pessoa que cravou o Facebook. Hoje não sei, sabe? Encheu de coração e cravou fez. Então vamos lá. Então, mais uma vez a serpente chegou a Eva com meios vedados e conseguiu seduzir a Eva. Conseguiu colocar no coração dela, nos olhos dela, na mente dela, o que aquela árvore, aquele fruto, iria oferecer de bom para ela. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, assim, esse espaço de tempo aqui, nós não conseguimos definir. Nós não sabemos se Adão estava do lado dela no momento que ela estava sendo tentada, assistindo tudo, ou se ele estava longe, ela comeu e depois foi dar para Adão o fruto. Talvez nem comeu naquele momento, ele pode aquele negócio gritando no coração, eu como. Você não sabe, a gente não sabe o tempo que isso aconteceu. Se ela comeu, que agora é a sua vez. Não, se ela comeu, analisou, peraí, não morri. Né? Por quê? Quando a mulher comeu, o que aconteceu? A mente dela teve que conhecer o mal. Não, eu acho. Na verdade, caiu foi quando a mão comeu. Eu acho que quando ela comeu, não aconteceu nada. Porque a ordem não foi dada para ela. Isso. Foi dada para Adão. Então a Eva comeu. Aí a gente pensa no se. A gente não pode fazer teologia em cima do se. Mas se Adão olhasse para ela e falasse, Deus falou que não era para comer, eu não vou comer. O que teria acontecido? Eu acho que na hora que Adão falasse com ela, Deus falou que não era para comer, eu não vou comer, eu acho que o pecado poderia ter caído em cima dela, porque Adão deu a ordem para ela. Ou então ele santificava ela. Eu não sei o que poderia acontecer. A gente não sabe o espaço, né? Se ele estava do outro lado do jardim, ajudando um animal, ou fazendo alguma coisa, plantando, sei lá, alguma coisa, não sei. Cuidando da terra, né? E ela depois foi lá entregar para ele, não aconteceu nada comigo, não. Comia, eu estou bem, não estou passando mal, estou bem. Mas se a gente for analisar bem as coisas, o que Adão e a Eva conheciam sobre morte? Não, eu estou pensando nisso. Quando você começou a falar, eu falei assim, mas qual que eles conheciam? O que era a morte para eles? Eles já tinham visto alguém morrer? Não, só tínhamos dois. Os animais. Quando Deus criou os animais, alguns foi para alimento? Não tinha morte. Tem morte, não. A morte entrou com pecado. Entrou com pecado. Então o que eles conheciam da morte? Nada. A não ser que um dia desses que Deus estava lá batendo papo com eles, ensinou para eles. Mas se Deus tivesse ensinado para eles, a morte espiritual é essa. Né? Mas não existia morte espiritual. Nem existe. Pecado existia. Né? Mesmo antes deles caírem em pecado, o pecado existia, porque Lúcifer pecou contra Deus na eternidade lá, depois que Deus foi fazer tudo, né? Não é isso? Então era uma coisa assim, confusa, né? Para a gente poder ficar analisando. Mas eu acho mais interessante é que Deus, assim, Todo-Poderoso, podia colar nessa árvore lá uma roda de fogo, sei lá, seca elétrica, anjos bem armados, mas a Bíblia sabe. Testar a obediência deles. Sabe o que Deus fez? No final desse capítulo, nós vamos ler. Deus colocou o quê? Anjo para guardar. Uma espada. E sabe o que é mais interessante? Deus colocou uma espada para guardar. Ninguém estava carregando a espada. Ninguém estava carregando a espada. Quer ver? Tá lá. Acho que está no final. Aqui é o versículo 24. Só fala, adiantar um pouquinho, depois a gente volta. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden. E o refugir
de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus colocou uma espada flamejante que ela ficava andando de um lado para o outro para guardar o caminho. Quem carregava a espada? Ninguém, a espada é sozinha, gente. Interessante, né? Então, coisa que foge do nosso entendimento. Vamos lá. Então, nós não sabemos o espaço. Quanto tempo gastou? Só para não perder o terminado aí, a gente tem que entender também que o Adão e a Eva, o pensamento, a inteligência deles não era limitada igual a nossa. Então eles já poderiam saber o que era morte, através do conhecimento que eles tinham. A ligação deles com Deus, Com né? Deus, porque nós somos muito limitados. Adão era 100%, ele tinha a mente de Deus. Verdade. Então ele podia saber o que era morte. Era revelado, né, automaticamente deles. Esse Sabia. entendimento. Senão Deus não daria essa ordem, senão você vai morrer. Deus nem ia deixar isso no vácuo, não. Porque quando eu estou ensinando alguma coisa para a Lívia, que a gente fala uma palavra que ela não conhece, a primeira coisa que ela faz, que é isso? O que é isso? Principalmente quando está lendo a Bíblia. A gente está lendo a Bíblia, que é isso, pai? Ela tem que parar, voltar e explicar para ela a palavra para ela entender a passagem. Na hora que Deus falou que vocês vão morrer, se ele não soubesse, mas eu acho que automaticamente ele entendeu, Entendeu? pelo seu conhecimento. A palavra de Deus, ela não é escondida, né? Deus colocou aqui para revelar para nós. No caso dele era a mesma coisa, a palavra dele era aberta, né? O diálogo entre eles era aberto, o relacionamento deles era face a face. Então ela viu, a serpente conseguiu, com meias verdades, colocar esse desejo no coração da Eva. E aqui, ó, do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, quando eles comeram, quando Adão comeu, caiu o entendimento sobre a vida deles. E eles perceberam que eles estavam nus. Algo que era puro, que era simples para eles, passou a ser um pecado, passou a ser imundo. Eles perceberam que estavam nus. Né? Isso nós vemos aqui literalmente que isso aconteceu fisicamente com eles. Eles olharam, viram que estavam nus, foram lá, pegaram folhas de figueira e fizeram uma cinta, uma saia, sei lá, para tampar o que eles sentiram. E eu vi um testemunho, isso eu vou entrar mais para frente. Uma irmã postou no grupo da igreja, testemunho de uma mulher, não sei se vocês assistiram. Ele é 1h10 mais ou menos o testemunho dela. Lindo, gente, vou falar com vocês. Palavra maravilhosa que o Senhor revelou através da vida dela. Muito lindo mesmo. E ela falou um pouco sobre isso aqui, durante o testemunho dela. Porque quando Adão comeu e caiu no entendimento que ele estava nu, né, estava lá peladão, o que ele fez? Quis vestir roupa, quis se esconder. Né? E quando ele ouviu a voz de Deus andando no jardim, ele correu e escondeu no meio dos arbustos. Ele e a Eva. Por quê? Essa é a sensação do pecado em nossa vida. Exatamente essa sensação. Quando nós caímos em tentação, sabe aquele pecado que você está olhando, está cobiçando, entrou na sua mente, você está meditando naquele pecado, de repente desce para o coração e você cai em tentação? Aí você entende que Cristo veio para perdoar os nossos pecados. Mas a nossa vontade é fugir da presença de Deus. É sair da presença de Deus. Você não tem coragem nem de ajoelhar e pedir perdão, nem sozinho no seu quarto. Porque você se sente tão sujo que dá vontade de esconder. Sabe aquela pessoa que você às vezes vai na casa dela pregar o evangelho e a pessoa se esconde, não quer ouvir, e ela sabe que ela está em pecado?
Porque é esse sentimento que nós também herdamos desses pais que nós temos, Adão e Eva, vamos falar assim, que nós herdamos, esse sentimento vem no nosso coração até hoje. Às vezes nós caímos em pecado, em tentação, e pensamos, gente, eu já ouvi a pastora falar tanto sobre isso, e a vontade da pessoa é sair da igreja, e muita gente sai da igreja. Para quê? Para fugir da presença de Deus. Aí você já viu quando você encontra a pessoa na rua, a pessoa às vezes corta caminho para não te ver? Aí a gente tem a mente ruim e pensa, não, a pessoa não gosta de mim de jeito nenhum. Não é isso, gente. Ela quer fugir da presença de Deus. É justamente isso que Adão fez. Que a gente pudesse enrolar num lençol, num cobertor, enfiar debaixo da cama, esconder da presença de Deus. Essa é a nossa vontade. Mas é impossível. Impossível. Ele falou a verdade, é impossível. E o pecado traz isso na vida da gente. Teve uma pessoa que conversou comigo e falou assim: eu não queria te contar porque eu fiquei com medo de você sair do ministério. Eu saí. Aí eu falei, por quê? Porque você falou que chegou de você ensinar e a gente não praticar o bem, né? Não é a palavra que é ruim, é você que me ensinou direito. Mas para você acontecer isso, eu não posso mais ficar no ministério. E aí a pessoa foi conversar comigo e falou isso. Eu fiquei com medo de você sair do ministério. Então, mas isso às vezes acontece com a gente mesmo, porque a gente está aqui ensinando na escola dominical, os levitas estão aqui ministrando louvor, a pastora, os missionários estão aqui pregando a palavra. Gente, acho que toda palavra que é ministrada aqui, a gente fala sobre pecado, sobre perdão, qual é o objetivo de Cristo ter vindo à Terra. E mesmo assim as pessoas olham para a gente e acham que nós vamos julgar por elas ter caído em pecado, mas ela não entende que nós também pecamos. Nós também caímos em tentação. Né? Mas hoje, na medida que nós vamos crescendo com o Evangelho, com a Palavra de Deus, tendo entendimento, nós não vamos cair em qualquer pecado. Nós não vamos cair em tentação facilmente. Nenhuma distorção. Nenhuma distorção. Nós já começamos a avaliar situações. O desejo às vezes vem no nosso coração, na nossa mente, não vou falar assim, mas nós conseguimos tirar da nossa mente. Porque nós estamos cada vez mais próximos de Cristo. Cristo também está cada vez mais próximo de buscar a sua igreja. Ele não vai deixar a igreja enfraquecer e acabar. Eu creio que o Senhor realmente enviou o Espírito Santo. Eu tenho certeza que Ele está aqui nesta obra, com a nossa vida, nos fortalecendo a cada momento, nos ajudando a levantar cada vez que nós tropeçamos. Amém? Então nós estamos aqui ensinando a escola dominical, ensinando a palavra de Deus, pregando, cantando hinos, ministrando louvores. Gente, é para fortalecer a nossa vida justamente contra essa artimanha de Satanás. Que se dermos ouvidos às meias verdades do diabo, nós vamos cair achando que nós temos conhecimento suficiente para não cair. Não é verdade? Então, Tem a queda de falar que a carne é fraca. A carne é fraca. Sério? a carne é fraca, mas na verdade o Espírito já está pronto. Né? O Espírito de Deus está pronto para atuar em nossa vida, em nos aconselhar, nos orientar, interceder por nós. Não é verdade? Sinceramente, esse capítulo 3 de Gênesis, ele não tem estudo, ele tem estudos. Não, é muita, igual eu falei, é muita informação. Quando a gente para analisar passo a passo, ponto a ponto, nós entendemos que nós não sabemos nada. Gente, igual eu estou te falando esse testemunho que a irmã mandou, acho que é a Neide que mandou. Eu não assisti esse testemunho. Eu falei para você no CM, a gente ouviu essa mulher ministrando o testemunho dela, eu vi que eu não conheço nada de Deus. Lembrei, a mulher que Do Deus câncer. falou para ela que não ia curar ela. Do câncer no cérebro dela. E ela, eu falei assim, gente, eu tô vendo que eu tô longe de conhecer as verdades de Deus, porque isso aqui é profundo demais. E esse testemunho dela foi em 2012. Eu falei para a Luciana, mandei para a Luciana, assiste. Ela assistiu e ela teve a mesma curiosidade que eu, porque o testemunho dela foi dado em 2012. E o diagnóstico dela,
os efeitos do remédio seria durante 2 anos. Em 2012, estava acabando os efeitos do remédio. Quer dizer, ela estava pronta para morrer. O que a Luciene fez? Pesquisou, entrou no Instagram, a mulher está viva até hoje. Eu estou seguindo ela no Instagram. Eu espinho na carne. Estou seguindo ela no Instagram. Estragou. Gente, Deus é maravilhoso. Eu espinho de pau, né? Ela vai falar com você, o espinho dela, acho que é um cacto inteiro. Sério mesmo. Vamos lá. Então nós vamos estudando assim a palavra de Deus, nós vamos compreendendo a forma que o Senhor trabalha com a gente. E a forma que o diabo trabalha. Você não precisa querer conhecer o mal, porque a palavra de Deus está revelando para a gente de como que ele trabalha. Não é verdade? Então, com essas meias verdades, ela conseguiu seduzir a Eva, conseguiu colocar no coração dela que ela não ia morrer, né? Ela praticamente falou para Eva que Deus estava mentindo, né? Não, você não vai morrer não, Deus está com medo de você comer e ter os mesmos conhecimentos que ele. Aquele entendimento acabou sendo um barato para eles, né? Descobriram que estava luz, né? E o desejo, isso, e o desejo deles na hora foi o que foi realmente descobrir. Aí, o que eu falei do testemunho dessa mulher? Quando Cristo estava lá naquele jardim, lá, aquela parte escura da vida dele, orando, no Getsemane, lá buscando a Deus, falando, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Nós pensamos em toda a trajetória de quando ele foi preso até chegar na cruz. Tanto que o Senhor sofreu, né? A angústia que ele passou, o peso de tudo, tanta dor, tanta humilhação. Mas a pior parte, a parte que fez ele realmente falar se possível passar esse cálice, foi a parte que ele fala assim: por que desamparados? Porque essa vontade que Adão sentiu quando sentiu o pecado, de se esconder de Deus, gente, o nosso pecado foi lançado sobre Cristo. Essas coisas nós não conseguimos imaginar. Nós vivemos aqui na Terra. Aí tem uma pessoa que nasce, vive com a gente, de repente essa pessoa morre. Nós sentimos uma falta tremenda dessa pessoa. É algo que nós não conformamos, porque a morte não foi feita para nós. O ser humano não foi feito para morrer. Então nós nunca vamos nos confortar com a morte. Nós podemos ser consolados através da palavra de Deus. Né? Lá em Timóteo, Colossenses, Deus nos consola em relação aos mortos. Mas imagina Cristo. Gente, é a eternidade. Nunca se apartar de Deus. Cristo, gente, imagina o que é o momento de Jesus Cristo longe do Pai. Imagina o que é isso. Que dor é essa? A dor que ele sentiu de toda aquela tortura, de toda aquela humilhação, é nada em relação ao sentimento de se afastar de Deus, gente, por causa de pecado, por causa de impureza, de imundície, podridão. Filho de Deus passar por isso, gente. Amém? A gente tinha que ter sentimento de Cristo, né? A gente tinha que ter. Porque, falar com vocês, não tem como expressar esse momento. Quando ele clamou ao Pai, e o Pai não pôde nem olhar para ele. Não tem como expressar esse momento. Às vezes, quando nós somos arrebatados, às vezes pode ser revelado a nós uma porcentagem do que Cristo sentiu naquele momento, né? Para que nós tenhamos entendimento de todas as coisas, mas não sei se é da vontade de Deus, mas é um momento que nós não conseguimos entender, compreender, né? Amém? Nós lemos até o versículo 7, terminamos agora no 7, agora são 10:02. Agradeço pela oportunidade. Domingo que vem nós vamos continuar até o 24, para que eu possa entrar, aprofundar um pouco no 3:15, né? Que fala a palavra de Deus. Amém? Passo para o... Pode encerrar? Amém.
Se por acaso tiver alguma dúvida em relação a esse capítulo, quem está em casa também pode enviar para nós a sua dúvida, né, a sua pergunta, e nós vamos estudar, né, para que possamos dar uma resposta coerente com a palavra de Deus. Amém? Então vamos agradecer ao Senhor por esta manhã, por este estudo, que Ele abençoe o nosso dia, amém? Você que trouxe a sua oferta para a escola também, vamos consagrar. Amém? Feche os teus olhos. Senhor meu Deus e todo-poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã maravilhosa. Mais uma vez eu te agradeço, Pai. Te agradeço pela tua misericórdia, Pai, pelo teu perdão, Pai, pelo teu amor manifestado, Pai, em nossas vidas, Pai. Manifestado ali na cruz, Pai, através de Jesus Cristo, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Pai, pela tua presença neste lugar, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui nos ensinando, Pai, nos orientando dentro da tua palavra, Pai. Nos dando bom entendimento, Pai, da palavra de Deus, ó Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua presença nesta obra, Pai. Pelo teu sustento, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, nós consagramos a Ti, ó Pai, cada oferta, Pai, que foi entregue agora na escola bíblica, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado. Abençoa cada irmão que está na tua casa, no teu lar. Abençoa o lar de cada um, Senhor. Que haja paz, ó Pai, união, comunhão, em nome de Jesus, ó Pai. E que seja um dia abençoado em tua presença, Senhor. Se desfrutando, ó Pai, da tua graça, ó Pai, do teu amor, ó Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém e amém. Aqui,